Salve, salve amigos e amigas do canal Música Café, sejam bem-vindos. O papo hoje é sobre áudio e eu trouxe o Moondrop Aria para falar sobre. Sobre a Moondrop, eu falei um pouco sobre ela no vídeo do Starfield, vou deixar linkado aqui ou aqui, sei lá onde é que é. E aí vocês podem conferir lá, que eu falo um pouquinho sobre a marca, para esse vídeo não ficar tão longo. Agora eu vou dar uma visão geral sobre o Aria. O Aria é um fone que custa $80, por volta de $80, o que dá hoje uns 400 e poucos reais, R$450 no Brasil. E ele é um fone do tipo intra-auricular, IM, que passa aqui atrás da orelha, fechado com um driver dinâmico único. E o driver dinâmico dele é de um material chamado LCP, que é um tal de polímero cristal líquido, mas eu não sei exatamente qual material que é, eu não consegui encontrar. Agora o que eu achei de melhor, o que eu achei de pior, o que eu mais gostei nele é que ele tem um design lindo, parece muito com o Starfield, o formato dele é bem confortável, ele é agradável de usar, o cabo dele é bem legal, inclusive bem melhor do que o irmãozinho dele, Starfield. Ele se dá bem com a maioria das músicas também e tem uma boa tecnicalidade assim aliado a uma boa musicalidade. Então é um fone bem versátil, digamos assim. O que eu menos gostei é que as vozes nele podem soar um pouco secas e alguns instrumentos podem soar um pouco afiados demais, tipo corda de aço. Eu vou falar mais na frente quando eu falar do som. Vou falar agora da caixa, da qualidade construtiva do Moondrop Aria. Ele vem dentro desse papelãozinho aqui, dessa cartolina com desenho japonês. Eu falei já sobre isso, resposta em frequência, mas que não está muito bem diagramado. E aqui a gente tem a caixa dele, que é muito bonita. Ela passa a impressão de um produto mais caro, mas não é. Então aqui a gente tem, parece uma joia, né? Tem o controle de qualidade, aqui os fones. Deixa eu tirar já isso aqui, que isso aqui é chato. Pronto, consegui tirar rápido dessa vez. Aqui a gente tem o case com o cabo e as ponteiras. Aqui a gente tem um easter egg, né, um ovo de Páscoa aqui escondido, que muita gente tem certeza que não vai nem ver. Que aqui a gente tem uma caixinha, então contendo a pinça para trocar os filtros e aqui os filtros. Isso eu achei muito legal da Moondrop, Starfield também vem com isso. E aqui a gente tem a papelada de manual e dados sobre o fone, dados da Moondrop. Tem muita coisa em chinês, então eu não entendi merda nenhuma. Aqui a gente tem o case dele é bom, é durinho, né? Acho que consegue pôr na mochila ali sem estragar o fone. Aqui temos 6 pares de ponteiras, sendo 2 de cada tamanho, então tem 2 pequenos, 2 médios e 2 grandes. Aqui a gente tem o cabo. O cabo dele é bom, é um cabo muito bom, inclusive superior ao do Moondrop Starfield. E ele é tipo pin 078 e ele é feito com tecido muito resistente, com um trançado bem firme. Então ele tem um toque muito confortável na pele e eu achei um cabo bem conveniente, porque ele não é daqueles que embola muito fácil, ele só tem um pouco de memória, você tem que desenrolar ele bem para usar, senão ele fica dando aqueles nós assim, puxando coisa na mesa. Então é bom só desenrolar ele todo, mas ele é um cabo bem conveniente, bem robusto, eu acho que é um cabo que vai durar muito, banhado a ouro, com detalhezinho da Moondrop, então ponto para o cabo do Aria, eu gostei muito. Os ponteiros eu já falei, agora eu vou falar dos fones. Os fones são muito bem feitos. Eles são feitos de um metal fundido, eu não sei se é alumínio ou alguma liga, mas ele é uma peça fundida e depois usinada. Então isso aqui é tudo usinado, é um trabalho de usinagem muito bem feito. Não é tão bem feito quanto do Starfield, mas é um trabalho bem feito. Aqui tem os ventes dele, a telinha dele é bem legal, bonitinha. Então tem lá para trocar também, iguais. E ele tem um trabalho de pintura muito interessante. Eles chamam lá no site da Moondrop de pintura a spray. Então não é uma pintura tão rebuscada, tão boa quanto a do Starfield, mas é uma pintura que parece que vai ser durável, né? Não chega a ser uma anodização, mas é uma pintura que parece que vai ser muito durável, com esses detalhezinhos aqui, sei lá, meio linhas abstratas. E então é um fone bem bonito que eu gostei. E ele pesa mais ou menos 10 gramas e é muitíssimo bem construído. Eu acho que ele vai servir muito bem para a maioria das pessoas, que o formato dele é bem pequenininho, bem ergonômico e tem bastante curva. Então ele não tem aquelas quinas que ficam incomodando na cartilagem da orelha. Sobre as especificações técnicas eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, vocês podem ver que a maioria das especificações bate muito com o Starfield, tirando o diafragma ali, que apesar de serem do mesmo tamanho, o Aria traz um diafragma de LCP. Agora falando de ergonomia, o Aria, assim como o Starfield, ele é um fone que deve servir para a maioria das pessoas. Ele tem um formato bem ergonômico, bem redondinho, ele tem as quinas, ele não tem quina na verdade,
Então ele deve servir para a maioria das pessoas. Tem um bocal que não é muito grosso, só tem um problema ali que ele não tem nenhuma pegazinha para ponteira, e dependendo da ponteira vai ficar saindo, mas isso não é um problema grave, assim. Ele deve servir para a maioria das pessoas, sim, apesar de ser pesado. Ele pesa uns 10 ou 11 gramas. O cabo dele é um cabo confortável de usar, um cabo que tem um toque legal na pele, então eu achei que um ponto, inclusive em relação ao Starfield, ele tem um cabo revestido de tecido. Só o único probleminha que pode ter no cabo dele é que ele, quando você enrola, você tem que desenrolar ele bem, porque senão ele fica com aquela memória, sabe? Ele faz tipo um gancho assim. Então, só isso, mas isso é fácil de contornar. É só você desenrolar o cabo todo quando for usar e acabou o problema. Agora eu vou falar sobre o som. Eu achei que o Aria é muito equilibrado, é bem parecido com o Starfield, e ele segue, como a maioria das coisas da Moondrop, a curva Harman, que é um padrão na indústria hoje. Eu vou tentar deixar uma curva Harman aqui para vocês verem o aspecto dela. Então, ela é uma curva que entende-se que os nossos ouvidos vão entender como algo mais neutro. E realmente, a sensação dele é que não tem nada ali sobrando, nem nada faltando demais. Eu acho que ele traz alguns picos relativos ali na região de médio agudos, talvez agudos, que pode deixar alguns instrumentos um pouco afiados. Vocês podem perceber que cordas de aço, né, aquelas músicas que tem aquelas cordas de aço muito bem gravadas, elas podem soar como se a corda tivesse afiada, cortando o ar, sabe? É uma sensação que você tem que escutar para entender. Tecnicamente falando, o palco dele é um palco ok, não é grande, mas é um palco bem resolvido, ele é simétrico, redondinho. Tem um pouquinho de tridimensionalidade, mas não é grandes coisas, né? Ele chega a ter um pouco de profundidade, mas não é aquela profundidade que você acha que a coisa está longe, mas é ok para um intra-auricular, tá valendo. A posição dos instrumentos dele é muito boa, eu achei que tem boa precisão, inclusive melhor do que no Starfield, ganhou nesse quesito. Então ele traz tecnicalidades ali razoavelmente boas. Os graves dele são graves que eu achei também na região neutra, mas com uma boa extensão. Eles vão ali facinho até os 25 Hz tranquilamente. Então a extensão deles é muito boa e eles eu não senti nenhuma ênfase em médios graves, que normalmente alguns fones desse tipo com drive dinâmico único trazem. Então ele não tem nenhuma ênfase cansativa, então os graves deles são bem corretos e eu achei com uma boa textura e boa resolução. E traz instrumentos graves de forma bem realista, bumbo, instrumentos de percussão na região mais grave, o próprio baixo, piano. Tudo isso ele traz com bastante realismo, uma excelente textura e muito boa resolução. Os médios dele, eu acho que são médios bem corretos. Ele pode trazer instrumentos e vozes na região dos médios muito bem, com bastante naturalidade, mas às vezes ele pode soar um pouco afiado, igual eu falei anteriormente. Então se você pega uma gravação com um violão de cordas de aço mais bem tocado e melhor gravado ali, você vai encontrar uma certa, como se fosse, sabe, sei lá, uma katana cortando o ar. É tipo isso, é como se tivesse afiado. Então vocês vão encontrar isso, mas por outro lado tem instrumentos com cordas de nylon, por exemplo, violão com corda de nylon, um cello, vão soar bem, uma textura muito agradável, muito realista, inclusive. E as vozes também aqui, elas podem soar um pouquinho secas, sabe? Sei lá, sabe quando a pessoa está com a garganta meio seca assim, a voz não sai tão natural? Isso pode acontecer em alguns casos. Eu trouxe um exemplo aqui das cordas de aço com a música Drifting, do Andy McKee, e essa música, o ataque, a corda de aço dela é muito bem gravada, então o ataque nas cordas de aço ali soa como se estivesse cortando o ar. É um negócio muito legal. Quando você colocar esse fone, dá para ouvir e distinguir perfeitamente esse efeito. E é interessante. E isso provavelmente se dá em função da velocidade do driver dele. Eu acho que esse diafragma que eles escolheram, desse LCPI, ele traz uma resposta muito rápida para o driver. Então ele tem essa sensação de estar cortando o ar, ele tem essa velocidade, essa resposta transiente muito boa, aliada a uma bobina muito boa que provavelmente ele tem. Nos agudos dele, da mesma forma que ele traz aquela parte média-alta ali, e alguns timbres de médios que se estendem até os agudos de uma maneira mais afiada, talvez mais pontiaguda, ele traz uma coisinha ou outra também nos agudos que podem assim, dar uma certa espetada, aquela coisa, uma precisão assim. Então, quando você tem pratos de bateria, por exemplo, quando você tem alguma coisa mais brilhante ali, ele pode trazer uma claridade maior nesse lado, um certo brilho, mas como se tivesse uma ponta ali, sabe? Quando você toca o prato e você sente aquele bem pontiagudo, como se fosse um pico mesmo. Então, a sensação que dá em algumas tonalidades agudas com esse fone é essa. Não chega a ser perfurante, né? não chega a ser um casê da vida,
mas tem essa sensação sim, provavelmente por causa desse driver, que é bem rápido, né? E também porque tem umas ressonâncias naturais do fone com o nosso ouvido nessas faixas de frequência, então ele às vezes traz essa resposta nessa faixa mais aguda, mas eu não cheguei a ficar incomodado com nada, né? Não chegou a ter aquela aspereza que alguns fones têm, mas ele soou bem rápido e realmente esse pico ele é bem perceptível com alguns instrumentos, então vale a pena conferir alguns pratos de bateria bem gravados e tal, chimbal, vocês vão conseguir ouvir esse pico. Agora eu vou trazer umas comparações. O Aria e o Starfield é uma comparação óbvia, só que eu vou fazer um próximo vídeo trazendo os dois numa comparação estendida que eu acho que merece, que eu imagino que deva ser a dúvida de muita gente para escolher entre um e outro, porque a diferença de preço não é grande, né? E tem a questão estética também. Então, o próximo vídeo provavelmente vai ser uma comparação entre os dois, bem estendida, eu vou dar detalhes, detalhar a qualidade construtiva e comparar tudo de ambos ali. Agora eu vou comparar com o TIM T4, que é uma comparação óbvia também, que estão bem perto ali, né? O TIM T4 eu achei que tem um formato mais agradável, que deve servir para a maior parte das pessoas. Eu particularmente sinto um pouco mais confortável com o TIM T4, mas como ele é redondinho e menor, eu acredito que seja mais confortável para a maioria das pessoas. O kit do T4 ele é mais luxuoso, vem com um casezão bonito, né, de couro sintético, uma caixa mais bonitona. Se bem que a caixa do Aria é bem legal também, mas eu achei o case dele mais luxuoso e tal, né? O cabo deles ali são de gostos diferentes, mas tem qualidades parecidas. Então, está mais ou menos pau a pau em termos de qualidade construtiva. O palco de ambos tem o mesmo tamanho ali, né? Tem um tamanho parecido, não senti nenhuma diferença significativa, o aspecto também é parecido, a precisão dos instrumentos é parecida também, eles são bem resolvidos. O T4 eu achei que tem uma tonalidade um pouco mais brilhante que o Aria, então ele é um fone que eu julgo mais claro, ele é mais claro e mais fino, ele traz vozes ali mais magras, ele traz os instrumentos um pouco mais magros, né? E ele é um pouco mais brilhante ali, ele tem uma certa claridade, então ele joga mais no time dos médio agudos a agudos. Os graves de ambos têm extensões parecidas, mas eu achei que o Aria pode ter um pouquinho a mais ali de grave, né? Mas eu não sei muito bem se essa percepção é por causa da velocidade do driver dele, que parece que é maior, mas eu acho que talvez o Aria tenha um pouquinho mais de graves, mas a diferença é muito pouca. A apresentação de vozes do Aria eu achei que pode soar um pouco seca, tem hora. E o T4 eu achei que elas podem soar sem corpo, né? mais finas mesmo, mais magras. Os médios do Aria eu achei melhor apresentados que no T4, eles têm uma textura melhor e são mais sedosos, principalmente os médios ali que não são muito metálicos, que timbres mais metálicos no Aria tendem a ficar mais metálicos ainda. Agora, finalmente, para concluir, eu achei que o Moondrop Aria me surpreendeu em muitos aspectos, principalmente que eu já tive antes dele, né, por algum tempo, o Starfield, e ele me surpreendeu porque ele trouxe uma tonalidade muito semelhante, quase igual ao Starfield, mas com umas tecnicalidades extra. E assim, ele tem todos os quesitos para ser um all-rounder, né, para ser, por exemplo, você quer ter só um fone lá que se dá bem com a maior parte das coisas que você escuta, o Aria é um excelente candidato, porque ele se dá bem com a maioria das músicas, ele apresenta uma tecnicalidades boas, ele tem uma transparência excelente, ele tem um driver bem rápido, é um fone confortável de usar e também ele é bem bonito, eu achei ele bem bonito, ele tem aquele design minimalista assim, interessante, então isso me agradou também. Então acho que ele é um forte candidato a ser um desses fones aí, para uma pessoa que não quer colecionar, não quer gastar muito tendo um tanto de fone, ele pode ser realmente um fone daqueles escolhidos, sabe? Aquele fone que eu vou ter para eu usar sempre aí para escutar tudo que eu gosto. E ele se deu muito bem com jazz, ele se deu bem com música acústica, se deu bem com música clássica, rock, música eletrônica também ficou bem legal nele, só que tem pouquíssimas ressalvas, né? Tem algumas ressalvas que podem ficar um pouquinho, igual eu falei, vozes mais secas, né? Pode ficar um pouco, às vezes um pouco quase áspero, mas nada me incomodou assim de eu ter que trocar de música ou tirar o fone por algum motivo. Então, principalmente nesses gêneros que eu falei, tudo soou bem legal, a maior parte das coisas soou bem legal. Então, nesse patamar de preço, eu acho que ele é um fone bem considerável para se ter como um fone único ali, até para incorporar alguma coleção, mas ele é um fone bem bonito, bem construído, né? Vai durar muito tempo, ele entrega boas tecnicalidades aliadas a uma boa musicalidade. Então, eu acho que ele é um fone, sim, muito bom e eu gostei bastante dele, dessa tonalidade mais neutra. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer aqui
a comparação dele com o Starfield mais estendida, né, com mais detalhes. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostaram, deem um like. Se gostarem muito, se inscrevam no canal e, se der, divulguem. Vamos fazer esse hobby crescer. Um abraço e até a próxima. Valeu!